Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esta live. Estamos aqui aguardando a nossa convidada. Hoje vamos falar sobre como ser mais segura nos nossos relacionamentos. Um assunto fantástico que a gente vai trazer aqui a nossa convidada, que é a Tainá, uma psicóloga mais que capacitada para falar desse assunto, né? Boa noite, Mariana, tudo bem? Só aguardar ela chegar aqui. Ver se eu consigo colocar algum filtro aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, pronto. Deu uma melhorada aí. Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre como ser mais segura nos relacionamentos. E esta live vai ser aí... Foi aquela live, na verdade, que aconteceu do Instagram. Dá um bug aí, né? Na segunda-feira. Remarcamos para hoje. E estamos aqui aguardando a nossa convidada, que é a Tainá. Inclusive, ela já acabou de chegar aqui. Para a gente poder falar sobre esse tema que é tão importante, né? Tão complicado para as pessoas que têm ansiedade, né? Lidarem aí com as inseguranças naturais do seu relacionamento, qualquer ele que seja, né? E a Tainá. Boa noite! Olá, boa noite! E aí, Tainá, tudo bem? Tudo tranquilo. E com você? Tudo tranquilo também, dentro dos conformes por aqui, né? A gente Vamos teve lá! nossa live cancelada, né? Por conta Pois é, da tivemos instabilidade. E aí vem o aí... desafio de lidar com a ansiedade para fazer essa live. Olha os imprevistos acontecendo. A gente vive isso todo dia. É verdade. Então, esse assunto é tão recorrente no nosso consultório, né, Tainá, quando a gente lida aí com pessoas ansiosas, né, o quanto que a gente fica nessa situação de lidar com a nossa ansiedade e lidar com essa ansiedade diante das pessoas com quem a gente se relaciona, em casa, no trabalho, nos nossos relacionamentos afetivos, né, e interessante que a gente faz isso o tempo todo. E às vezes a gente não nota o modo como a gente está se comportando nessas relações, né? Só nota às vezes quando acontece alguma coisa e aí já vem todas algumas consequências para isso, né? Então, eu vou aproveitar que você está aqui, que é a nossa convidada de hoje. Tivemos aí essa remarcação necessária para o momento. E eu quero então que você se apresente para os seguidores que estão aqui presentes. Você também se apresentar e daqui a pouco eu me apresento para os seus também, que devem estar aqui também. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Tainá Borges, eu sou psicóloga, sou de Salvador, Bahia. Também sou escritora, né? Tenho alguns produtos aí em andamento, tenho alguns produtos voltados para outros psicólogos também. Sou uma pessoa extremamente criativa, né? Eu adoro trazer conteúdos com relação a filmes, a jogos, a séries. Eu gosto de proporcionar esses momentos de interação. Eu sou psicóloga clínica e também organizacional. Eu faço atendimentos tanto com adolescentes, adultos e idosos e estou abrindo também vários projetos para a gente poder crescer, né, e a gente poder diversificar também a forma como a gente traz conteúdos, principalmente quando a gente se fala na questão da ansiedade, né, que é uma questão que afeta principalmente as mulheres, mas não é somente as mulheres que são impactadas com ela, mas é o público mais frequente, considerando que o Brasil, né, é o país com maior índice de pessoas ansiosas e a gente está vivendo uma pandemia, é mais do que necessário a gente trazer esse conteúdo aqui. Ok, então estamos vizinhas, né, de estado. Você está na Bahia, eu também estou aqui no Nordeste, no Maranhão, né? Então, deixa eu me apresentar então para os seus seguidores. Eu sou Juliana, estou aqui nesse Instagram, né, trazendo conteúdos relacionados à ansiedade,
especialmente para mulheres também, mas aqui a gente tem alguns homens que são muito bem-vindos também, com demandas relativas à ansiedade. E estou aqui nesse Instagram já faz uns 2 anos, mas trabalho como psicóloga já faz um tempinho já, né? Sou formada aqui no Piauí do lado, mas estou atuando no Maranhão no momento, tá certo? Hoje a gente está encerrando um ciclo de lives em conjunto, né? Pelo menos um ciclo, né? Esse projeto ainda vai continuar, mas intensamente, né? Agora a gente está encerrando um ciclo e hoje a gente vai encerrar com chave de ouro aqui com a nossa Tainá, a nossa colega, e logo mais às 9 horas vai ter também aí uma aula semanal que eu sempre dou às quintas-feiras, em que a gente vai fazer também um convite para vocês fazerem a imersão com a gente, tá? Que vai acontecer na próxima semana. Então, devidamente apresentadas aqui, né, Tainá? Agora vamos falar sobre esse assunto tão peculiar, né? Os relacionamentos de forma geral e as pessoas com ansiedade, né? No meio desse turbilhão de coisas, né? Que além de lidar com suas próprias emoções, os seus próprios desconfortos, ainda tem que encontrar uma maneira de se relacionarem com as pessoas, né? Então, como que a gente pode dizer assim para os nossos convidados aqui presentes, né, os nossos participantes, de que forma que a psicologia vê assim a relação entre a ansiedade e os relacionamentos? Como que a gente consegue ver esse fenômeno acontecendo? Primeiro, eu acho que é importante a gente distinguir, né? Porque hoje em dia falar de ansiedade para muitas pessoas parece ser algo banalizado. Hoje em dia, principalmente por conta da pandemia, você liga uma televisão, você vê as pessoas comentando sobre isso. Mas a gente precisa entender que existe a ansiedade, que é algo natural, que todos nós temos em diferentes níveis, e existe a ansiedade, que é um transtorno, que é aquela ansiedade mais exacerbada, que traz prejuízos para a nossa vida, que traz dificuldades e que a gente precisa de um auxílio para poder aprender a lidar com ela. Então, é importante a gente fazer essa divisão, que hoje em dia, quando se fala em ansiedade, muitas pessoas associam ansiedade a um transtorno. Não, ansiedade é algo natural. Todos nós temos ansiedade em diferentes níveis. Eu, por exemplo, estava muito ansiosa para fazer essa live, para conversar com vocês. Eu imagino que a Juliana também. Então, assim, a gente ter ansiedade é algo natural, tá, gente? Não é nenhum absurdo. O que muitas pessoas trouxeram, e eu observei muito isso durante a pandemia, foi que muita gente percebeu essa ansiedade um pouquinho mais elevada, né, por conta da questão do isolamento, por conta da questão do contexto que a gente está vivendo, das dificuldades que surgiram. Mas quando a gente fala da ansiedade, é importante a gente fazer, primeiramente, essa distinção. E quando a gente pensa na ansiedade, o que é essa ansiedade, né? É uma questão que nos move, né? Quando a gente se sente ansiosa para fazer algo, a ansiedade é um movimento. Se eu estou ansiosa para essa live acontecer, eu vou fazer um movimento de me preparar para essa live. Se eu estou ansiosa para um compromisso que eu tenho, eu vou me preparar para aquele compromisso. Então, a ansiedade é um movimento que a gente faz. Só que existe, né, alguns momentos em que essa ansiedade é tão grande que nos causa dificuldades a ponto da gente não conseguir dormir, a ponto da gente querer comer demais ou comer de menos, a ponto da gente começar a vivenciar algumas dificuldades. E a gente precisa começar a olhar para essas questões. Uhum, isso. E assim como outras emoções, né, a ansiedade ela tá aí como uma emoção, né, natural, só que realmente algumas pessoas têm aí sentido de uma forma intensa, de acordo com alguns contextos, né, algumas situações, até mesmo a vulnerabilidade biológica, né, a gente pode também ver isso, né, um pouco de pessoas que são mais sensíveis, digamos assim, né, existem alguns padrões de comportamento que deixam a pessoa até mesmo mais se comportando de formas que poderiam ser mais adaptativas, né? Que poderiam trazer um conforto melhor para essa pessoa, né? Muitas pessoas, elas crescem naquela ideia de que precisam se preocupar com algo para que algo seja importante para ela, né? E aí a gente até vê isso nos relacionamentos também, né? Eu sou mãe e hoje eu entendo muitas mães quando elas falam que, não, mas eu me preocupo muito com o meu filho, né? Eu me preocupo muito com o meu filho e é como se aquele preocupação excessiva pudesse dizer isso é importante para mim, né? Estar me preocupando com meu filho significa que ele é importante para mim.
Só que não necessariamente, né? Não necessariamente. Eu posso me preocupar com meu filho e procurar soluções para as coisas que eu estou me preocupando. Como também eu posso demonstrar o meu afeto de maneiras que não sejam a nossa preocupação, né? Então, não raro a gente encontra pessoas, né, e que se comportam assim. E a gente vê também que a ansiedade na relação com as pessoas pode acontecer de a gente ter relacionamentos um pouco mais conflituosos por conta desse padrão natural que o ansioso tem de ter a atenção das outras pessoas, a necessidade de ser acalmado pelas outras pessoas, às vezes de se sentir seguro na presença das outras pessoas, né? E também o outro lado, né, que já seria o lado da evitação, né? Algumas pessoas, boa noite, algumas pessoas, elas, de tanto evitarem situações que possam levar a exibir um certo nível de ansiedade, elas vão evitando também o contato com as pessoas, né? E aí fazendo aquele isolamento natural, né, Tainá? E você tem alguma colocação sobre isso? Na tua clientela, no teu Instagram também acontece muito isso, das pessoas evitarem, assim, o contato com as outras pessoas por conta, sei lá, do medo de passar mal, às vezes porque aquela pessoa não está presente no ciclo, no rolê, por exemplo, digamos assim? Quando a gente fala em ansiedade, essa questão do medo é quase como se fosse um sinônimo. Ansiedade e medo andam juntos, né? E quando a gente fala do medo nas relações, o que é que está por trás? Vamos pensar no relacionamento, no contexto, né, do relacionamento amoroso, como um primeiro exemplo, né? O medo de você perder aquela pessoa que você sente algum afeto. O medo de você... A questão da insegurança, né? O medo de você não conseguir lidar com determinadas questões, o medo de você não conseguir lidar com as suas próprias emoções. Porque quando a gente fala numa pessoa que está muito ligada, né, está muito focada no que ela está sentindo, muitas vezes ela não consegue perceber a questão do outro. Ou o contrário também acontece muitas vezes no relacionamento. A pessoa está tão focada, o que, que o outro vai pensar, como é que o outro vai reagir, e não olha o que é que eu estou fazendo, né? O que é que o outro está me causando, né? Quando a gente pensa, por exemplo, e eu vou trazer esse exemplo da questão dos relacionamentos abusivos, que é outro fato muito importante para a gente poder falar, né? Que eu trouxe até a questão da série You, não sei se você já assistiu, para a gente pensar no quanto quando a gente está ansiosa dentro de uma relação, o quanto a gente acaba se perdendo de quem nós somos, muitas vezes na tentativa de querer agradar o outro, porque a gente acha que aí para estar nessa relação, para a gente receber afeto, a gente precisa o tempo todo estar agradando o outro. E eu tenho percebido muito isso dentro do consultório, conversando com outras pessoas em diferentes contextos. Então, é importante a gente olhar para esse lugar que a gente está ocupando. E também o nosso posicionamento. O que é que a gente faz a partir disso, né? Como é que a gente se percebe dentro dessa relação? Muitas vezes a gente foca tanto na relação que a gente esquece de nos olhar, né? Como é que a gente está dentro dessa relação? Como é que essas questões, o que está acontecendo, esses conflitos, estão gerando em mim? Porque uma pessoa ansiosa tem o hábito de fugir disso, né? Então, tudo aquilo que gera conflito, a gente não resolve, a gente foge. E a gente sabe que em qualquer tipo de relacionamento, se a gente foge do conflito, a gente só está se enganando, porque em algum momento a gente vai se deparar com isso. Um grande exemplo foi a questão da pandemia. Muitas pessoas trouxeram para mim essa questão como se a pandemia fosse o motivo pelo qual teve um aumento grande de pessoas com transtorno de ansiedade. Não, gente, não é a pandemia. A pandemia, digamos que foi a gota d'água. Se você já tinha conflitos no seu relacionamento que você evitava, que você saía de casa, que você saía com os amigos, que você conversava com outras pessoas para evitar lidar com a pessoa com a qual você precisava, o que é que aconteceu na pandemia? Você precisou ficar isolada com essa pessoa. E aí não tem como você se isolar com a pessoa e não lidar com o conflito. E quando você passa anos fazendo isso, essa bola de neve se torna cada vez maior. Uma coisa que eu percebo muito frequente é a dificuldade, isso de uma maneira geral nos relacionamentos, da comunicação. A gente tem uma ideia de que a gente percebe o comportamento do outro
e o outro vai agir de tal forma, ou o outro está pensando aquilo. Mas a gente não para perguntar. A gente está supondo, mas se a gente não fala, se a gente não pergunta, se a gente não expõe como é que a gente está se sentindo, o que é que está nos incomodando, a gente não pode esperar que o outro tenha uma bola de cristal e adivinhe o que é que está passando na sua cabeça. Uhum. Esse ponto é interessante, né, Tainá? Porque muitas mulheres, elas têm, na relação conjugal, vou dar aqui o exemplo da minha vivência de consultório, acabam entrando em conflitos com o cônjuge ou o namorado, enfim, por pressuporem de que eles vão entender, ou que deveriam entender, né, como ela se sente naquela situação, né? Por exemplo, cuidado com os filhos. Ah, não, mas ele deveria entender que ele precisaria ir, sei lá, trocar a fralda do menino, precisaria ter todo um contexto para me deixar estudar. Peraí, mas como que ele vai saber, né? Como que a gente vai deixar isso claro, né? Só pelo deveria saber? Claro, parte de uma sensibilidade, parte também, às vezes, de uma empatia, né? Mas a gente também não pode contar com isso. Isso pode ser reversível a partir do momento em que eu expresso o meu desejo, né? Fulano, faça isso para mim, por gentileza. É possível você fazer isso, né? Porque a pessoa que tem a ansiedade, normalmente ela quer ter o controle das coisas, ela quer controlar o incontrolável. Ela quer dar conta de todas as variáveis possíveis, ela quer ser um polvo aí que meio que ser um malabarista, né, diante dessas questões todas, e no final das contas, nada efetivo e só traz prejuízos para ela, porque traz aquela ansiedade, aí fica naquele ciclo vicioso, e ao mesmo tempo que a relação, né, acaba sendo deteriorada por conta desses entraves na comunicação, né? E quanto a essa questão do medo de perder também, né, a gente acaba vendo também muito disso, né? As mulheres, elas... Eu falo mulheres porque é o nosso público maior, mas assim, também tem homens que exibem essa insegurança no relacionamento, né? Mas quando você está em um relacionamento em que você vê que está lá por uma necessidade de repente não perder, né? Para segurar aquilo, para não ter um incerto, né? Porque não ter esse relacionamento, você cai em uma incerteza, em uma insegurança natural, né? Do desconhecido, né? E aí, o que o ansioso faz? Muitas vezes ele fica com esse relacionamento aí, talvez até trazendo uma muleta existencial, né? Uma razão de viver, assim, justamente para não passar o perigo de não estar sozinho, né? De estar sozinho, aliás, né? Então, é importante a gente ver isso, né? E quanto à questão da pandemia que você mencionou, foi um momento que a gente teve que se encontrar mais com a gente mesmo. A gente tinha várias válvulas de escape. A gente tinha o trabalho para passar 6, 8 horas do nosso dia enfornado nisso, né? Convivia pouco em casa e de repente a gente teve que ficar, então, muitas e muitas horas na companhia daquela pessoa que não é perfeita, na companhia daquela pessoa que reclama, que tem maus hábitos, que às vezes é insensível a algumas questões. E, naturalmente, isso pode também ter trazido, enfim, várias repercussões aí, vários casamentos desfeitos, violência doméstica aumentando, né, os níveis de violência doméstica. Então, concordo contigo quando tu falas que, bom, a gente já tinha isso, né, já tínhamos, a gente ainda não tinha se percebido, né, exatamente com essa emoção que precisava de uma atenção, desse relacionamento que às vezes já precisava de uma atenção e não nos foi possível até então, né? Então, é importante também a gente mencionar isso. É porque essa questão dessa convocação, né? Muitas pessoas... A pandemia teve seus aspectos ruins, sim, a gente não pode negar isso. Mas também teve alguns aspectos positivos no sentido de acabaram as desculpas. Né? Se antes a gente dava muitas desculpas, a gente está sem tempo. A famosa desculpa, né? Quando a gente quer procrastinar, quando a gente não quer dar conta de algo, quando a gente quer não ter tempo. A partir do momento que a gente vive uma pandemia, que a gente trabalha em casa, mesmo que a gente tenha mais tarefas para ser feitas, a gente consegue o tempo, por exemplo, do deslocamento. A gente consegue alguns tempos que, por exemplo, se a gente fosse almoçar fora, a gente consegue um tempo, nem que seja pequeno, para a gente dedicar para a gente, né? Qual é a dificuldade de a gente parar e olhar para o que está acontecendo comigo, olhar para mim nesse momento? É difícil, eu sei que é difícil. Não é fácil a gente olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, como é que a gente está. A gente não cria esse hábito, a gente não aprende, né, na nossa vida. Ninguém, quando a gente era criança, virou para a gente e falou da importância e do cuidado com relação a isso, né? Mas agora que a gente está
grande que a gente consegue, né, perceber a importância desses momentos de autocuidado, por que não? Né? E o quanto isso interfere no todo. Né? A gente está falando aqui, por exemplo, da questão do relacionamento, mas quando a gente fala desse ponto de autocuidado em todas as áreas da nossa vida. E se a gente não percebe quais são as nossas dificuldades, como a gente vai aprender a lidar? Porque uma coisa é você ter uma dificuldade. Outra coisa é você não perceber que você tem essa dificuldade e como essa dificuldade vem te atrapalhando, está te atrapalhando e sabe-se lá o que é que pode acontecer lá na frente até que você se dê conta do que está acontecendo. Então, isso acaba virando uma bola de neve, que é a questão de evitar os conflitos, é a questão da procrastinação, que eu vejo que é algo muito frequente, né? Uma forma porque não é prazeroso a gente enfrentar as coisas. É muito mais fácil a gente ficar na nossa zona de conforto. Porém, quanto mais a gente procrastina, pior, porque a procrastinação é um adiamento temporário. Em algum momento da vida, a gente vai precisar lidar com aquilo que a gente está procrastinando. E quando a gente resolve, quando a gente precisa, quando a gente é confrontado a lidar com isso, aí vem o boom das emoções. E por que essas emoções estão exacerbadas? E aí eu posso trazer o exemplo das crises de ansiedade, né? De uma forma muito simbólica, algo ficou retido, preso, guardadinho ali durante muito tempo. E quando algo, a gota d'água acontece, a gente explode. Né? Quando a gente não olha para o que está acontecendo durante o processo, nosso corpo precisa reagir. Como se fosse um alerta. Olha, você não está olhando para aquilo que você precisa olhar. Só a sua mente não é o necessário. Então, seu corpo vai reagir. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Normalmente não é assim. Quando a gente sente uma dor de barriga, quando a gente sente uma dor de dente, quando a gente sente algo assim que é muito fora do comum, que a gente percebe no nosso corpo, peraí, isso aqui não estava aqui antes, né? Essa alergia não estava aqui antes. Tem alguma coisa estranha, esse estresse todo, essa dor na coluna. Nosso corpo fala conosco o tempo todo. A gente precisa começar a dialogar com o nosso corpo, olhar para esses sinais. O que está acontecendo comigo? De fato. E está tudo interligado, né? O nosso corpo, ele dá esses alertas, dá esses sinais. E muitas vezes a gente não, até antes mesmo desse período pandêmico, né? A gente já poderia estar aí escutando os sinais da nossa ansiedade, falando com a gente, mas a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Não tinha esse preparo, esse conhecimento para saber que de fato poderia estar sendo aquela coisa sorrateira chegando aí devagarzinho, né? E pegando todo o seu espaço, né? Então, assim, o que você acha sobre, mudando aqui um pouquinho de assunto, o que você acha sobre essa carência afetiva, assim? Então, como é que a gente pode falar sobre essa... Tem muita gente que fala, né? Eu sou muito carente, eu não consigo viver sem fulaninho, ou de repente eu preciso da presença dela ou dele, né? Para conseguir fazer alguma coisa. Essa carência afetiva, ela tem tu acha que tem uma coisa a ver com a ansiedade? O fato de a pessoa ter de repente essa necessidade de estar junto de alguém, de estar com alguém, nessa insegurança? Vamos lembrar que a ansiedade é uma emoção, né? E uma das coisas que eu percebo muito no consultório é a dificuldade da gente entrar em contato com as nossas emoções. Se a gente for um pouquinho mais no passado, entender o contexto de vida daquela pessoa, é importante que a gente perceba o que é que está por trás dessa ansiedade. A ansiedade não aparece por acaso. E muitas coisas que estão colaborando com essa ansiedade são os conflitos que envolvem as nossas emoções. Não tem como a gente falar da ansiedade sem falar das emoções, né? Quando a gente pensa nessa questão da carência, a gente pensa na questão de uma falta. Existe o que é que está faltando que eu preciso buscar em outra pessoa, né? O que é que está faltando que eu preciso ir além, né? E quando a gente pensa em carência, a gente pensa num vazio. É muito comum as pessoas relatarem essa questão. Poxa, eu sinto que está faltando alguma coisa, mas eu não sei dizer o que é que é. Eu sinto que, para mim, é difícil lidar com tal coisa, porque eu sinto como se tivesse um buraco, uma angústia, uma sensação estranha que eu não sei explicar. E aí a gente abre um leque, né? Se a gente for tentar entender as causas dessa carência. Podem vir
de uma questão da família, né? Uma falta de uma questão amorosa, um carinho, uma proximidade, uma relação familiar mais afetuosa. A gente pode pensar em uma questão de um trauma, né? Por exemplo, uma pessoa que vivenciou durante muitos anos uma relação abusiva. A gente pode pensar no contexto de uma pessoa que viveu um relacionamento longo durante muito tempo e de repente há um término, o fim desse relacionamento, e isso nos provoca várias emoções, inclusive a questão da necessidade, da dependência. E a gente pode pensar também a questão de alguém que vive um relacionamento bacana, legal, mas que por alguma razão esse parceiro, essa pessoa com a qual a gente divide a vida, chega a falecer, a morrer, como a questão da Covid por aí, que levou muitas pessoas. Então, são muitas causas dessa carência. A ansiedade está permeando todas elas. E quando a gente fala dessa questão da perda, existe esse lugar, né? E esse lugar precisa ser preenchido de alguma forma. Só que muitas vezes as pessoas estão buscando relacionamentos com base na carência afetiva, elas não se percebem, né, que estão carentes, mas elas buscam um relacionamento para suprir essa falta que está aí. E aí, quando a gente pensa na questão da ansiedade, é muito da questão do imediatismo, né? Eu preciso suprir essa falta, eu quero isso agora, eu quero de uma forma rápida, precisa ser do meu jeito, da forma que eu quero. E a gente sabe que as coisas não funcionam do nosso jeito, não funcionam, principalmente com relação à forma como a gente se relaciona com o outro, porque sempre tem um outro para a gente se relacionar e a gente não tem o controle dessa situação. Isso. Porque esse outro, ele tem vontades, o outro, ele tem desejos, ele tem também suas próprias aspirações, tem sonhos, tem metas. Nem sempre a gente vai conseguir atender, né? Nós somos adultos, a gente não tem aquela... Pelo menos o desenvolvimento não está compatível com essa atenção 24 horas que a gente fornece, por exemplo, a um bebê, né? Então, acaba que a gente precisa também aprender a lidar e tolerar essas dificuldades inerentes a qualquer tipo de relacionamento, né? Engraçado, tem aqui um comentário do Marcos, tá? Vou dar uma lidinha aqui. Eu sou carente e sei que muitas vezes acabo querendo 100% da atenção. Gostaria muito de entender, né? Então, Marcos, eu acredito que essa questão da atenção, né? Se você tiver aí sentir a ansiedade de uma forma frequente, esse vazio aí que a Tainá colocou, né? Pode ser que você se sinta seguro ou precisa da necessidade de ter alguém para poder se sentir seguro, se sentir acolhido e para quem tem ansiedade se sentir até mesmo acalmado. Sabe aquela coisa de você estar com alguém que te passa uma segurança de que aquela validação de que vai ficar tudo bem, né? Que você se sente pertencido, que você se sente amado, que você se sente bem, né? Então, às vezes, é essa pessoa mesmo que você vai ter esse objeto essa, como é que eu posso dizer, esse investimento em relação a esse afeto que tanto te falta, né? E muitas vezes é esse que está o conflito da pessoa com ansiedade, né? Porque como ele não tem uma variabilidade muito grande de contatos com pessoas, porque a ansiedade faz a gente se isolar, digamos assim, de evitar contatos até, né, de outros, sair de casa, ter contato com outras pessoas, se relacionar com pessoas que têm desejos diferentes, porque aí a gente já cai no incerto, né, naquilo que é incerto, que as relações são muito incertas, né? Então aí você acaba tendo pouca variabilidade de contato com as pessoas, né? E aí, a tua necessidade de atenção acaba focando em pessoas específicas, né? E aí pode acontecer o quê, né, Marcos? Você já está confirmando aqui, né? Já pode até acontecer o quê? De pesar essa relação, né? Para quem ficou ali suprindo essa necessidade de segurança, acaba pesando um pouco, porque cai para nós, né? A gente, eu acho que até a Tainá pode concordar comigo, né, sobre isso, quero ver a tua opinião. A gente não se sente bem de ser a responsável pela felicidade de alguém. A gente se sente bem em compartilhar uma felicidade, mas assim, de você ser aquele provedor de uma vida, um provedor de um sonho, de uma felicidade, é algo difícil para as pessoas conseguirem lidar, né? E aí talvez venha aí essa dificuldade nos relacionamentos, né, Marcos? Então, se eu tiver
acertado um pouquinho, comenta aí, se não, faz a tua pergunta que a gente vai aqui construindo. E aí, Tainá? E outra coisa, quando a gente pensa na questão da carência afetiva, é a questão não apenas da insegurança, como também da desconfiança, né? Que eu vejo que é um dos conflitos mais frequentes, as queixas mais comuns dos parceiros, né? Que convivem com a pessoa ansiosa. A questão da desconfiança, a questão do ciúme, né? Fica difícil para o parceiro lidar com isso se ele se sente o tempo todo sobrecarregado. E quando a gente fala da questão da felicidade, gente, não existe isso de sermos 100% felizes o tempo todo. Isso não existe. Nós temos momentos de felicidade, certo? E ninguém é capaz de ser a nossa felicidade. A nossa felicidade é responsabilidade nossa, única e exclusivamente. Ninguém é capaz de nos fazer feliz, apenas nós mesmos. E a gente precisa entender essa separação. Se eu não consigo me sentir feliz sozinha, eu não posso esperar que um outro exerça esse papel por mim. E aí que está essa questão da carência. A pessoa, muitas vezes, por estar carente, não consegue perceber isso. E joga essa responsabilidade da felicidade no outro, sendo que ninguém, mesmo que seja uma pessoa que te ajude, mesmo que seja uma pessoa que esteja sempre disposta, essa responsabilidade não pode ser de nenhuma outra pessoa, além de você mesmo. Quando a gente entende esse lugar, né, quando a gente consegue construir relacionamentos mais seguros e principalmente saudáveis. Porque quando a gente fala de carência afetiva, existe um grande problema. E aí eu vou voltar em algo que eu já mencionei, a questão dos relacionamentos abusivos. Pessoas carentes são mais propícias a acabarem entrando em situações como essa, em relacionamentos assim. Por quê? Porque elas demandam o tempo todo de atenção, elas demandam o tempo todo de um outro, né? E sair de um relacionamento assim, quando não se percebe, né, o seu lugar nessa posição, a sua carência, suas emoções, o que é do outro e o que é seu, gera uma grande dificuldade. Porque muitas pessoas, quando estão vivendo um relacionamento abusivo, elas nem percebem que estão em um relacionamento abusivo. Entenda, isso para muitas pessoas, vendo a situação de fora, pode parecer óbvio. Mas vamos pensar no contexto de uma pessoa que está carente afetivamente, qualquer tipo de atenção, qualquer tipo de sinal, né, que indique um carinho, um acolhimento, né, vai fazer com que aquela pessoa se sinta bem, se sinta acolhida. Um relacionamento abusivo não é 100% ruim, gente, não existe. Por mais que a gente olhando de fora vê que o relacionamento é ruim, mas um relacionamento abusivo também tem momentos bons. E é por isso que muitas pessoas permanecem. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso. Se um relacionamento abusivo fosse só ruim, as pessoas não ficariam. Relacionamento abusivo é um mix, né? E o que acontece? As pessoas, por essa insegurança, por essa fragilidade emocional, que os outros acabam se aproveitando quando percebem isso, né? Tem a questão da manipulação, tem a questão da chantagem, né? Então, utilizam isso a seu favor. E quando essas mulheres, principalmente, né, se veem nessa posição, muitas vezes acontecem delas serem maltratadas, mas aquela velha história do bate e assopra, né? Eu tenho um comportamento ruim, mas eu compenso fazendo algo positivo. Quando eu estou carente, eu não consigo perceber que existe uma manipulação. Eu só consigo, ele teve um momento ruim. Ah, não, isso foi por conta de... A gente tenta justificar. A gente busca uma justificativa. A gente está o tempo todo querendo, como se a gente estivesse precisando de uma resposta para justificar aquele ato, para entender que ele não é assim. Foi um momento, foi aquela situação, foi por um acaso. Ah, mas ele é bom por conta disso, por conta daquilo outro. Percebem como a questão é muito mais complexa? Quando a gente tenta ajudar pessoas assim, a gente precisa também se colocar no lugar do outro. É muito fácil você chegar para alguém e falar: ah, os sinais de um relacionamento abusivo é tal e tal e tal. Mas vem cá, você já parou para pensar na mulher que está nesse lugar? Você já parou para pensar no como ela está se sentindo? Né? O que é que ela está passando, vivendo essa situação? Como para ela é difícil enxergar sinais apenas? Verdade, verdade.
E uma das coisas também, Marcos, que pode ajudar é você também se perceber no meio disso tudo, né? Porque o carente, ele olha para o outro, né? Ele olha para o outro. O que, que o outro pode me proporcionar? Qual é a sensação gostosa que ele pode me proporcionar? A sensação de pertencimento, dessa segurança. Mas vai ter que ser necessário um mergulho para você mesmo, né? De você se conhecer, se perceber e se ver como uma pessoa também que tem a sua própria suficiência, né? Que você tem a sua própria felicidade, como aquela mudinha que você vai regando todos os dias, né? Lidar com isso é mais ou menos dessa forma, né? De cultivar os hábitos que possam te levar para uma autonomia, digamos assim, em relação às suas próprias emoções, em relação à sua segurança, né? Então, largar um pouquinho a mão da pessoa com quem você tem o elo de carência, né? O elo aí de dependência, digamos assim, para realmente voltar as atenções para você mesmo. E isso é muito gostoso quando a gente consegue facilitar isso dentro do processo terapêutico e conseguir os resultados, né? Porque a pessoa se percebe como, nossa, mais empoderado mesmo, né? Uma pessoa que realmente vá se sentindo capaz e autoconfiante de poder gerir a sua própria vida, né? Sem, claro, contando com o outro, mas assim, sem aquela simbiose, né? Aquela coisa que fica indissociada até, né? Então, é muito interessante quando a gente consegue chegar nesse ponto, tá? E é um processo, né? A gente também não vai aqui cair naquela coisa do papum, né? De fazer e logo ter resultado, porque mágicas não existem quando a gente fala em psicologia. A gente fala em uma transformação que ela é gradual e ela é consistente quando ela é bem feita, né? Então, a mágica em psicologia não funciona. É aquela coisa ali que funciona por alguns dias e depois cai tudo por terra, porque a gente precisa, de fato, da mudança comportamental para ela ser efetiva, ela tem que ser gradual, realmente, né? Não existe fórmula mágica para isso, né? E a gente pensar que o processo é o ponto mais importante, né? É muito comum as pessoas chegarem no consultório com a demanda e querer, não, eu quero a resposta, eu quero que você me dê a solução pronta, eu quero que você me diga o que é que eu vou fazer. E a gente precisa entender que quando a gente fala do processo, é importante a gente enfatizar isso, porque o processo é tão importante. Se eu virar para você e te der as respostas que você precisa, qual foi o sacrifício que você teve? Qual foi o trabalho que você teve para construir, para poder esse percurso? Nenhum. Respostas é muito fáceis de serem encontradas, mas percorrer o caminho é que vai te fazer entender o lugar que você estava, o lugar que você quer ir, né? As suas dificuldades no momento. E dentro desse percurso você vai construindo as ferramentas necessárias para chegar lá. Se você recebe respostas prontas, você não constrói nada. É muito fácil você virar para uma pessoa e dizer algo que ela vai fazer. Ela pode, tá, ok. Não necessariamente ela vai fazer. Se ela entende dentro do processo a necessidade, a importância, as dificuldades, os altos e baixos, porque dentro do processo terapêutico, altos e baixos também vão existir. Mas você vai ter uma ajuda, uma assistência, um auxílio para lidar com eles. E é tudo bem. A gente não precisa construir aquela ideia de uma felicidade plena, um negócio de tudo lindo, tudo perfeito. Gente, perfeição não existe. E a gente precisa olhar que somos perfeitamente imperfeitos. E tá tudo bem, né? Esse é importante. A gente, não é porque a gente tem uma dificuldade que a gente vai focar apenas nela. E as outras coisas? E o seu potencial? Né? E o todo dentro desse processo, né? E o que é que você tem de positivo? O que é que você pode, né, trabalhar em cima disso, né? Para se empoderar, né? Para aumentar a sua autoestima. Né? Porque essa questão da autoestima é um ponto muito importante. Não importa o que você faça, mas se você consegue se olhar no espelho, independente do que os outros digam, e falar, poxa, hoje eu tô bonita, hoje eu tô me sentindo bem, hoje eu tô leve. Nossa, isso tem um peso muito diferente do que se uma outra pessoa chega para você e te diz isso. São duas coisas diferentes. É você consigo mesmo, não é você com o outro, né? Tirar um pouquinho, e o trabalho, né, de lidar com pessoas ansiosas é justamente isso, tirar um pouquinho desse foco do outro e voltar esse foco para você. Não é o mais importante não é o que o outro pensa de você. O mais importante não é o que o outro te diz, o mais importante é o que você está vendo, o que é que você pensa sobre si mesmo, né? Quem é você dentro desse processo, dentro dessa relação. É importante a gente poder se empoderar,
né? Olhar para si com outros olhos. E isso não é apenas na questão da aparência, não. Vai muito além disso, né? Isso. Vem da nossa segurança que é trabalhada dentro desse processo. Se sentir bem, se sentir leve, se sentir tranquilo a ponto de alguém dizer algo sobre você e você não se importar. Você deixar para lá e falar, não, isso não é a realidade, né, que eu estou sentindo, que eu estou vivendo. Eu não sou desse jeito e tá tudo bem. Olha como é diferente, né, quando a gente olha, faz essa comparação desse lugar, de um lugar que a gente passou, mas que a gente consegue enxergar do que é meu e do que é do outro. Uhum. Isso, e a gente também não pode deixar de esquecer, né, Tainá, que o perfeccionismo, a perfeição ela é muito subjetiva. Né? Aquilo não existe algo que é tipo perfeito. O que é perfeito para mim pode não ser para você, não pode ser para o Dengo de mãe, não pode ser para o Marcos, né? Então acaba que as opiniões do outro também ela é uma questão muito subjetiva, né? Eu posso fazer algo aqui nessa live que de repente pode ter múltiplas interpretações para cada uma dessas pessoas, né? Mas eu sei da minha verdade, né? Eu sei a minha intenção ao fazer isso, né? Então a gente conseguir ver que esses estímulos da opinião do outro, de repente a crítica do outro, ela vai ser um ponto de vista, vai ser algo que vai complementar, é uma visão diferente do fenômeno a meu respeito. E aí você pode decidir, né? Bom, o que é melhor? Eu viver a vida que eu quero viver, né? E ter as consequências naturais disso, o que vão achar, enfim, ou eu viver uma máscara, viver uma vida fake, né? Para atender realmente a opinião dos outros, porque vão falar de qualquer jeito. Então, é melhor falar da vida que você quer realmente viver, das relações que realmente você quer vivenciar, da maneira como você quer agir nessas relações, ou viver uma capa, viver uma máscara, realmente só para evitar e ser infeliz. Né? Esse é um ponto de muito de um destaque que a gente precisa dar nas nossas atitudes, né? Para que a gente não consiga se perder no meio do caminho. A opinião do outro é legal, sim, pode nos orientar, mas de qualquer forma, você tem um caminho para seguir. Se você se perder isso, se isso for o parâmetro para você seguir em frente, pode ser muito arriscado. De repente você veste aí uma vida fake, vive aí uma vida fake e é profundamente infeliz. Né? Então, a opinião do outro e a perfeição da coisa é muito subjetiva. Né? Uma galeria de arte, você vai lá, né, você encontra várias pinturas que você olha assim e você fica, nossa, o que é isso aí mesmo, né? O cara fez isso, né? E é uma obra extremamente valiosa. Às vezes tem alguns rabiscos, para a gente pode ser um rabisco, mas ali foi uma expressão de uma arte. Então é tudo muito subjetivo, né? É bom a gente também lembrar disso para também não perder, a gente não se perder nessas miudezas, né? Nessas questões relativas à perfeição, porque o ansioso é isso que muitas vezes se exige muito dos outros também. Né? Aquele ideal, cria expectativas em torno do comportamento do outro, cria expectativas em relação ao que a vida vai devolver, né? Então, é nesse parâmetro que a gente acaba sofrendo um bocado, porque muitas vezes isso vai fugir do nosso controle, a gente não vai ter como se cercar disso, né? Ok, gente, estou gostando da interação de vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas também, viu? Fiquem à vontade aí para a gente já responder aqui, tá? Enquanto isso, a gente vai seguindo, né, Tainá? E olha que o tempo tá voando aqui, né? A gente tá num papo tão gostoso que a gente nem consegue ver o tempo passar. Então vamos lá. Oi? Bom, passa rápido que eu nem percebo. Pois é. Então, vamos lá, Tainá, vamos tentar aqui elucidar para as pessoas que estão aqui presentes, né? Na tua opinião, que coisas uma pessoa pode fazer para se sentir mais segura nos relacionamentos que ela tem, seja em casa, seja com o namorado, marido, esposa, enfim. O que que tu poderia dizer assim sobre isso? O que que a gente poderia dar? Sabe aquela coisa do caminho escuro, né? Dando aí uma lanterna, né? Que coisas que a gente poderia dizer para alguém se sentir mais seguro nos relacionamentos? Primeiro, a questão de você começar a fazer o exercício de olhar para você. Esse é um primeiro ponto que é desafiador, né? Porque quando a gente pensa nessa questão, a gente está com foco ainda muito no outro e a gente enxerga as perspectivas do ponto de vista do outro por querer
agradar o outro e a gente às vezes faz coisas que a gente não quer pensando no outro. E o que é que você quer? Né? O que é que você quer? O que é que te faz bem? O que é que te motiva? O que é que te faria mais feliz? A gente precisa estabelecer dentro de uma relação os momentos de individualidade. Seja uma relação de ficante, seja uma relação de namorado, seja uma relação de casado, seja uma relação de mãe com filho. Enfim, nas diferentes relações a gente precisa desse espaço de individualidade. Esse espaço para a gente olhar para si. Esses momentos de autocuidado. A gente não nasce com a autoestima lá em cima. A autoestima é algo que a gente vai construindo aos poucos, todos os dias. Tem dias que a gente não vai estar tão legal assim, tem dias que a gente vai estar mal. Mas a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio nessa questão, né? Como é que eu olho para mim? Como é que eu desenvolvo essa autoestima, essa segurança? Né? Você precisa começar a fazer esse exercício que é algo diário. Né? Você precisa ter esse tempo para você. Faça algo que te faz bem em primeiro lugar. Antes de pensar nas outras pessoas, pense em você primeiro. Ouça uma música que te deixa feliz, né? Faça uma comida que para você, nossa, a melhor comida do mundo. Você sente prazer fazendo aquilo, né? Busque coisas na sua vida, na sua rotina. Por mais que você tenha os estresses do dia a dia, os conflitos, mas busque coisas que te façam se sentir bem, que tenha um bem-estar, que provoque um bem-estar para você conseguir equilibrar um pouco essas adversidades, lidar melhor com essas emoções. Um grande exemplo é a questão da atividade física, é algo que eu faço, que eu gosto muito, né? Que eu aprendi que para mim é o que melhor funciona com relação, por exemplo, ao controle da minha ansiedade. Eu acho que o problema era seu celular, Não porque dá não é de um jeito, dá pro possível, outro. gente. Ótimo. Gente, uma hora tinha que Gente, dá pelo menos pra gente conseguir encerrar. que odisseia é essa, né? Mas que bom que deu certo, né, gente? Acontece. Vamos lá. Vamos lá, Tainá. Tu estavas falando sobre as nossas considerações. Aê, Marcos! As nossas considerações, né, sobre essa... O que a gente pode fazer para aumentar essa segurança. Você estava falando sobre voltar a atenção para si mesmo, né? Falando sobre coisas que você gosta. Eu estava adorando quando aí, infelizmente, o negócio começou a bugar. Mas aí você pode aí retomar seu raciocínio depois de tanta queda, né? A gente rala o joelho e continua, né? Então, bora lá. Eu vou retomar de forma muito breve, até pela questão do tempo, que daqui a pouco eu vou entrar em atendimento, né? Então, assim, eu estava falando da questão da gente voltar a atenção para nós mesmas, né? Para a gente dedicar momentos de autocuidado. E eu trouxe a questão do exemplo de algo que eu faço, que também me ajuda a controlar a ansiedade e ajuda também a ter uma autoestima, né, mais elevada, que é a questão da atividade física. Eu sei que muita gente fica, atividade física, mas quando eu falo atividade física é algo de uma forma muito geral. As pessoas estão muito acostumadas a pensar em academia. Não é academia, gente. Quando eu falo atividade física, eu particularmente gosto muito de andar de bicicleta, né, em lugares abertos, né, que tenha praia, que tenha contato com a natureza, fazer caminhadas. Isso é algo que me traz uma sensação de bem-estar muito grande, me ajuda no controle da minha ansiedade e me faz mais do que qualquer coisa, me sentir bem o resto do dia. Então, quando eu consigo fazer isso no horário mais cedo, né, pela manhã, que o sol está mais tranquilo e tudo, o resto do dia se torna muito mais produtivo, muito mais leve. Então, se a gente consegue entender, né, as nossas necessidades, entender o que funciona para mim, que isso é importante. Quando eu falo atividade física, não existe uma única forma. Procure aquilo que faça bem para você, que você se sinta bem. Pode ser caminhar, pode ser ir para academia, pode ser dançar, possa fazer um yoga, algum outro tipo de exercício, alguma prática, mas o mais importante é que você goste daquilo que você esteja fazendo, que não seja simplesmente uma obrigação. Uhum, exatamente. Voltar o olhar, sair do olhar do outro para você mesmo, né? Dentro das
das suas necessidades, da sua rotina, né? Eu acho que é interessante você não colocar o outro como protagonista da sua vida, os desejos do outro como protagonista da sua vida, né? Colocar-se como protagonista, o autor da sua própria história, né? E é nessas, né, complementando o que Tainá falou, é nessas que de você colocar-se como protagonista da sua vida que você acaba delineando uma vida que você de fato quer viver. Uma vida que vale a pena ser vivida, né? Uma vida que você realmente possa conseguir uma autonomia, né? E essa segurança, de você acabar desenvolvendo essa segurança em você mesmo, nas suas próprias atitudes, na firmeza na sua vida, né? Então, isso é muito importante também para que a gente não caia em ciladas da impulsividade nas relações, que a própria ansiedade já pode trazer também, né? De criar expectativas em torno do que o outro vai fazer, né? Então, isso é muito importante também. E partilho com você essa questão da atividade física, eu acho que acaba trazendo aí toda essa liberação das substâncias que são necessárias para a gente se sentir bem, se sentir com prazer, coisa que muitas vezes o relacionamento com os outros também nos proporciona. Essa sensação de bem-estar, de acolhimento, de pertencimento, né? Então, são coisas realmente muito válidas. E outra, né? Eu acredito que também para desenvolver essa segurança nas relações é também necessário se expor a essas relações, né? Ao invés de criar, de manter esse padrão evitativo, de evitar relações com as outras pessoas, realmente de se colocar nesse contato com as pessoas, né? Gradativamente, não precisa ser algo súbito, mas também não esquecer de que para desenvolver essa autoconfiança, essa segurança, tem que também se expor para, de fato, desenvolver essa habilidade, poder lidar com diversas coisas, tolerar certas situações, também se faz muito importante. Ok. Eu queria agradecer pelo convite, né? A gente encerrar a live depois dessa odisseia, vai, não vai, vai, não vai. Foi uma pena porque a gente poderia ter aproveitado esse tempo para trazer ainda algumas mais coisas para a gente poder pontuar aqui. Mas foi muito bom. Eu espero que quem pôde estar com a gente, né? Quem ficou com a gente até aqui, eu queria agradecer muito, né? Pela paciência, né? Pelo desempenho de vocês, por terem participado, terem comentado, terem interagido com a gente. E quem sabe em uma outra oportunidade a gente traz novamente esse tema, traz com outros assuntos, a gente tem um tempo maior para a gente focar agora em outras coisas. Isso. Eu gostei bastante dessa oportunidade, né? E é interessante o quanto que a gente também se mantém firme na posição, né? De lidar com essas adversidades. Aqui é exatamente o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia com a ansiedade, buscar soluções, buscar sair daquela situação e fazer realmente o que você pode fazer para lidar com isso, né? Para realmente chegar no seu objetivo. E eu queria agradecer também a Tainá por ter aceitado esse convite, né, que a gente fez, por ter também dado essa ideia, porque ali eu ia ainda insistir, porque eu sou dessas de, meu Deus do céu, eu não consigo, né? Mas, de qualquer forma, eu vou resgatar o vídeo que ficou ao vivo, né, que ficou gravado. Espero que o Instagram não tenha me feito mais essa, né? Mas vou deixar lá salvo no meu perfil. E quero também convidar vocês, né, para seguir o meu perfil, vocês que estão aqui no perfil da Tainá, e quem tiver também meus seguidores aqui também seguir o perfil da Tainá, que é muito interessante, que também complementa toda a discussão sobre a ansiedade, né? E convidá-los para as atividades que vamos desenvolver lá no nosso perfil hoje, logo mais às 9 horas. Se tudo der certo também, no Instagram não me fazer mais essa, né? Tá bom, gente? Esteja preparada. Vou aqui fazer toda uma meditação para que isso dê certo realmente. Mas muito obrigada, gente, por essa parceria, por essa paciência também. Vocês foram muito gentis conosco, tá? Principalmente você também, Tainá. Obrigada. E desculpe aí. Obrigada. Boa noite a todos. E lembrando que hoje, às 10h07, vai ter outra live, porque a gente não para por aqui. As dores e as dificuldades de ser mulher na atualidade é o tema da nossa live de hoje, às 10h. Juliana, sinta-se convidada, se for possível para você, se tiver tranquilo, porque a gente sabe que as adversidades existem, mas a gente quer poder proporcionar, né, outros conteúdos, trazer outras discussões, principalmente
para essas mulheres que têm uma dificuldade maior por conta do horário. Então, a gente escolheu esse horário das 7, que também vai ter uma convidada e a gente também vai trazer uma outra discussão que é complementar o que a gente trouxe aqui hoje. Ótimo, ótimo. Que seja um sucesso. Eu já sei que vai ser um sucesso, mas desejo mais ainda. E com Obrigada, tenha uma boa noite. Boa noite, gente. Beijos, obrigada.